A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês aí, que são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa noite de hoje, 20/10 de 2025, outubro, segunda-feira, culto à noite completo que vai ser aqui, né? Aleluia. Vamos aqui em Amós. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinal, Minas Gerais, Nação, Brasil. A sede da igreja é aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. A sede é aqui na cidade de Putinova, Minas Gerais. A igreja está aqui, localizada aqui. O templo está localizado aqui, tá? Aleluia. Os fãs que me conhecem já sabem como é que eu sou sério, a igreja é séria, entendeu? Então, e nós iremos na palavra que vai se encontrar em Amós. Aqui vocês aprendem muitas coisas que em outros lugares vocês não acharão essa verdade. Muitos procuram a verdade, mas aonde está a verdade, né? Porque outros lugares não vão achar, mas aqui vai. Aleluia. Só prestar atenção direita aqui. Prestando atenção direita aqui, vocês vão ter vitória, vão ter bênção, tá? Aleluia. E é só vocês ficarem conectados, somente para os inscritos aí, né? Aleluia. Assim diz o Senhor Jeová. Amós capítulo 2. Eu estou feliz que eu ajudei uma pessoa aqui, aleluia, de longe, né? Aleluia. Ajudei uma mulher de longe. Ajudei a família, uma família que, de longe, né? Aleluia. E ajudei essa mulher no WhatsApp, né? Aleluia. Por isso que eu falo, a pessoa tem que estar conectado, tem que estar conectado no Facebook, tem que estar conectado nesses dois canais do YouTube. E tem que estar conectado no WhatsApp também, onde corresponde ali. Ajuda as pessoas em orações, onde corresponde e ajudo também. Aleluia, onde eu resolvo também todos os problemas também das pessoas, através da oração, da revelação, da profecia, de conselhos, né? Pessoas que me pedem conselho também, aleluia, é isso aí. E aqui também nos dois canais do YouTube, a obra também não para jamais, né? As gravações e os vídeos não param não. Aleluia. A irmã é lá do Orizânia, né? Isso mesmo, lá de Orizânia, Minas Gerais, né? Aleluia. É isso aí. Ajudando pessoas de longe, tá vendo? Ela até sabe por que eu tô falando a cidade dela, porque ela pensou e falou que queria estar aqui. Aleluia. Porque se fosse, ela falou assim, se a igreja fosse perto, eu fazia uma visita aí. Aleluia. Tá vendo, meus irmãos? Isso que o pastor Simão Santo ama ver. Mas você sabe por que eu tô falando que eu amo ver? É outra coisa que ela falou antes disso. Ela falou isso aqui, ó, tudo que o pastor falou é verdade. É o que está acontecendo na minha vida. E eu precisava ouvir essas palavras. E essas palavras me salvou. Aleluia. Voltou a fazer eu sorrir, né? Porque estava toda triste e acabada, né? Aleluia. Mas o Jeová daqui e o pastor Simão Santo que tem fé, eu resolvi o problema. Aleluia. Por isso que eu falo, meus irmãos, minhas irmãs, a obra aqui é séria. A obra aqui não é brinquedo. Aleluia. Eu já falei para vocês que eu nunca brinquei com a obra de Jeová. Aleluia. Nunca brinquei com a obra de Jeová e nem com ninguém. Para eu falar mais sinceramente, para eu ser mais claramente. Aleluia. Eu sempre fui do jeito que eu sou aqui. Aleluia. Eu não mudo por causa de ninguém, não. Porque Jeová me escolheu dessa forma e me amou dessa forma. E me quer dessa forma. E vai me levar para a eternidade, para um novo planeta, onde que só os fiéis entrarão, só os escolhidos entrarão, vai me levar para lá. Eu já tenho minha salvação garantida. E vocês do outro lado? E vocês do outro lado têm salvação garantida? Aleluia, creio que não. Por quê? Não obedece a palavra da lei.
não obedece a palavra do pastor Simão, que está pregando e ensinando a palavra para vocês aí. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu nunca brinquei com o evangelho. Aleluia. E nunca brinquei com ninguém. O que é não brincar com ninguém? Aleluia. Agora vocês vão entender o que é não brincar com ninguém. Eu não sou de dar confiança para todo mundo, não. Aleluia. Entendeu? Eu só dou confiança para quem me ajuda. Quem não me ajuda, eu não dou confiança, não. Aleluia. Não dou nenhuma mínima de confiança. Entendeu? Então, é dessa forma. Né? Aleluia. Sempre trato todo mundo sério. Aleluia. E a obra de Jeová, sério. Como diz, ou você vira crente ou cai fora. Aleluia. Como diz, né? Ou você entra no curral ou sai fora do curral. Aleluia. É assim. Aleluia. Ou fica com as ovelhas ou sai fora das ovelhas. Sai fora das ovelhas. Não fica com aquelas ovelhas, né? Aleluia. Que quer, se aquelas ovelhas querem ouvir a verdade, se você não está aguentando ouvir a verdade, cai fora. Vai para aqueles infernos. Quem não gosta de ouvir a verdade, o lugar dessas pessoas é onde? Lago de fogo que vai queimar eles aqui na terra. E depois inferno. Se morrer antes é inferno, gente. O evangelho, já falei para vocês, o evangelho daqui é para quem quer ser salvo, né? E ela pegou esse contato aí, aleluia, com a irmã lá de Manhuaçu, aleluia. Eu tenho que testemunhar aqui, porque a minha revelação, tudo que eu revelei, ela falou que foi verdade, aleluia. Foi tudo verdade, aleluia. Foi tudo verdade, aleluia. Por isso que eu tenho que testemunhar mesmo, para calar a boca do mundo e de vocês do outro lado, aleluia. Né? Aleluias. Porque tudo que eu revelei e profetizei e fiz oração para ela, tudo foi verdade na revelação. Então aqui não tem ninguém brincando aqui. Aleluia. Os fãs que são meus já sabem que eu sou sério pra caramba. Sou sério com força, não é pouco não. Aleluia. Como eu disse, se a pessoa caça brincar comigo, ela morre. Para falar mais claramente. Aleluia. Não morre só eu matando com minhas mãos, não. Eu profetizando. E Jeová matando também. Jesus matando e Espírito matando também. Que é sério. Aleluia. Aqui não é para brincar mesmo, não. Aqui não é para brincar nem perder tempo, não. É o que eu sempre falo. Eu não perdo meu tempo. Jamais. Aleluia. Entendeu, meus irmãos? E minhas irmãs? E meus amigos? E minhas amigas? Se eu quero bem para mim, eu também vou querer bem para aqueles que estão me ouvindo, me vendo, me ouvindo e quer aprender junto comigo a mudar de vida nessa terra. Muitos estão por aí procurando a resposta, mas não acham lugar nenhum e nunca achará. Aleluia. Porque Jeová só está aqui, ó. Aqui vocês vão achar a resposta. É porque aqui é espiritual, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Porque eu sou espiritual. A igreja é espiritual. Aleluia. Aqui está ligado em uma só coisa, fé. Igual aqui, ó. Igual aqui na caixa da oferta. Igual aqui no altar. Igual aqui no altar e na caixa da oferta. Aleluia. Tem que ter fé. Eu quero ver se tem fé igual eu tenho. Eu quero ver se tem fé igual essa igreja tem. Aleluia. É isso que eu quero ver. Mas eu creio que vai ser difícil, né? Mas para quem está acordado, essas pessoas aí que estão acordadas, que já estão recebendo milagre, as revelações, profecia, essas pessoas estão mudando de vida com essa igreja. Porque este ministério, essa obra, veio para mudar as vidas, para mudar aqueles que estão ao lado aqui. E os novatos também que estão chegando, igual a irmã também é novata, está chegando. E a revelação foi verdade. Tudo que eu revelei, profetizei para ela foi verdade. Essa obra aqui é para o Criador trabalhar rápido mesmo. Aqui acredita na profecia? Sim, aqui acredita. Aqui acredita na revelação? Acredita.
Aqui acredita na línguas estranhas, acredita. Aqui acredita no pular, dançar para o Criador, para louvar, pregar a palavra, santidade, acredita. Aqui acredita que Jeová fala ainda até hoje, ele nunca deixou de falar comigo. Jesus Cristo fala ainda, fala. Jesus Cristo fala comigo até o dia de hoje também. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala comigo até o dia de hoje. Porque se a Trindade não falasse comigo, aleluia, a irmã lá de Orizânia, de Minas Gerais, senão não ia isso não, ela ia falar isso aqui, ó. Não, pastor, nada disso aí que o pastor falou não aconteceu na minha vida, não, mas ela falou tudo que você falou está acontecendo na minha vida. Então, porque o Pai e o Espírito Santo falam comigo, meu irmão, meu irmão. Eu volto a falar que eu não fui escolhido para em homens da terra, nem mulheres da terra, não. Aleluia. Eu fui escolhido por Jeová e por Jesus que faz a diferença. Você acredita que faz a diferença? Tá vendo por que cumpriu a revelação, cumpriu na vida da irmã? Tudo que eu falei, ela revelou tudo. Aleluia. Porque o Pai e o Filho Santo falam comigo porque eu estou ligado, eu estou acordado. Eu não estou do outro lado igual vocês que vivem desligado constantemente. Igual a palavra fala, tudo que desligado da terra vai ser desligado lá de cima. E tudo que desligado lá de cima vai ser desligado aqui embaixo. Quem anda desligado não recebe nada. Não vê, já vai falar, não vê nada. Já viu um arroz cru que não serve para nada? É a mesma coisa, é pior do que um arroz cru. Sabia disso? A pessoa que não busca Jeová, não busca Jesus, não busca o Espírito Santo, não busca a palavra do pastor Simão, aleluia, a pessoa só perde e vazio. Lá em cima não vai entrar pessoas vazias, lá em cima vai entrar pessoas cheias do poder e da voz de Jeová, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, dentro da vida, do corpo, da alma e tudo. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Lá em cima só vai entrar pessoas separadas, escolhidas. Porque eu ando ligado, não ando desligado. Aleluia. Como é que eu vou ficar perto de uma pessoa desligada? Não tem jeito, né, meus irmãos? Tem que sair fora. Pessoa desligada é negativa. E pessoa negativa não consegue nada nessa terra. Quando eu falo não conseguir, Jeová não abençoa, Jeová não dá vitória, Jeová não dá salvação, Jeová não abre as portas, não resolve nada para essa pessoa. Enquanto a pessoa não acordar para a vida. Aleluia. Porque nesse mundo nós viemos para um propósito. Ou adora Jeová, ou vai para o inferno, o lago de fogo. É as duas coisas que nós viemos nessa terra. Nascemos para aprender com a palavra da lei. Nós nascemos não é para aprender nem com nossa mãe, nem com o nosso pai. Nós nascemos para aprender com a palavra da lei. Porque o verdadeiro pai, quem é pai e mãe é Jeová. Jeová que é pai e mãe nosso. Ele é tudo. Já não está escrito? Todas as coisas estão nas minhas mãos. Todas as coisas estão na mão dele. Nós viemos nessa terra para aprender com Jeová. Para aprender o quê? Nessa terra, eu que sou homem, tenho que aprender a virar um homem e andar de acordo com a palavra de Jeová, direito, correto. E eu que sou mulher, eu também tenho que deixar de ser uma mulher moleque. Começar a ser uma mulher mais séria, andar na palavra da lei mais séria. Né? Aleluia, obedecer o pastor que fala a verdade. Aleluia, estou falando somente para vocês aqui. Então, os dois, o homem e a mulher, tem que andar na palavra. Nós nascemos para andar na palavra. Aleluia. Procurar andar na palavra enquanto há vida. Aleluia. Porque depois que a alma sai do corpo, vocês vão ser julgados, tanto para o inferno ou para a eternidade, para o paraíso. Do outro lado funciona a mesma coisa. Como diz, o que você fez? Fez o bem ou fez o mal? O mal vai para o inferno, o bem vai para a eternidade. É assim que funciona do outro lado, a mesma coisa. Aí, aqui na terra nós vemos por propósito, e do outro lado também tem mais um propósito. Acha que a vida para não. A vida continua, entendeu? Por isso que eu falo, converte, muda de vida, começa a obedecer a palavra direitinho, começa a andar na palavra direito, assiste os cultos aqui direito, né? Aleluia. Se quiser vir na igreja, pode vir. Vocês que amam a minha vida aí,
Aleluia. Não estou falando só dos fãs, mas também dos novatos que estão chegando aí. Vamos aqui em Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor Jeová, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor Jeová, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapato. Prestou atenção o que já está acontecendo aqui? Versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor Jeová: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapato, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entra a mesma moça, para profanar o meu santo nome. Prestou atenção? E um homem e seu pai entra a mesma moça para profanar o meu santo nome. Está vendo como é que o pecado já estava demais aqui? Continuando. Se deita junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebe o vinho dos que tinham multado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura do cedro, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possueis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre vossos mancebos nazireus. Não é isto assim, filho de Israel, diz o Senhor Jeová. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber. Destes, isso mesmo. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber. E aos profetas ordenais, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apartarei no vosso lugar, como se aparta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor Jeová. Aí, tá vendo? Ó? Isso é Amós capítulo 2, mas eu ia voltar no versículo 4. Amós capítulo 2 e versículo 4. Eu ia voltar para cá. Ó. Assim diz o Senhor Jeová: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor Jeová. Não, porque rejeitaram a lei de Jeová. Porque eles rejeitaram a lei de Jeová. Assim também acontece nas suas vidas. Quanto mais vocês rejeitarem a lei, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas, quanto mais vocês rejeitarem a lei do Senhor Jeová, Jeová também rejeitará vocês. Jeová não vai ouvir vocês, não vai enxergar vocês, não vai atender suas respostas, não vai ajudar vocês, não vai socorrer vocês, não vai abrir as portas para vocês, suas vidas não vai melhorar, não vai ter sucesso nessa terra, não vai ter conquista, não vai ter fama, aleluia, não vai ter crescimento,
não vai ter edificação, não vai ter estrutura e não vai ter uma luz brilhando no seu caminho, mas sim vai ter treva, escuridão, inferno e destruição total. Aleluia. Porque isso aqui é lei. Prestou atenção? Assim diz o Senhor Jeová. Ó, assiste bem com teus olhos, se liga bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Versículo 4. Amós capítulo 2, versículo 4. Presta bem atenção quem é que está falando aqui. Que nem homens, nem mulher que está falando, não. Presta bem atenção. Assim diz o Senhor Jeová. Ouviu bem? Assim diz o Senhor Jeová. É homens que estão falando aqui? É mulheres que estão falando aqui? Presta bem atenção. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor Jeová. Viu? Porque eles rejeitaram a lei do Senhor Jeová. É como vocês do outro lado. Vocês estão seguindo o mesmo caminho desse povo de Israel aqui e desse povo antigo aqui. Aleluia. E dessas nações aqui. Aleluia. Vocês estão rejeitando a lei de Jeová todos os dias. Está rejeitando a igreja, está rejeitando os dízimos, oferta, está rejeitando a palavra, está rejeitando o pastor que está falando a palavra da verdade, não concorda com a palavra da verdade, quer viver para si, quer viver pelos seus próprios pensamentos. Vocês cairão e cairá. Aleluia. Entendeu? Não pode viver sobre os seus próprios pensamentos. Não pode rejeitar essa lei aqui. Aleluia. E não pode rejeitar também a lei aqui, ó, que é a igreja também. Não pode rejeitar a lei. A igreja que é a lei. Aleluia. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Por isso que as suas vidas não andam. E presta bem mais atenção ainda. E não guardar os seus estatutos. E não guardar os seus estatutos. E não guardar os seus estatutos, tá vendo? Não rejeitar a lei dele e não guardar os seus estatutos. Olha o estatuto aqui também. Esse estatuto aqui, ó, eles também rejeitaram. Como vocês do outro lado também rejeitaram os estatutos. Mas presta bem atenção ainda. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, viu? Como vocês do outro lado vivem na mentiras. Vivem na mentira, na mentira, na mentira, na mentira, na mentira. Presta bem atenção aqui, ó. Antes se deixar enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Viu? Seguiu os mesmos caminhos dos pais dos pecadores lá atrás. Tá vendo, meu irmão? A gente não pode seguir aquele pai e aquela mãe que pecou. A gente não pode seguir aqueles pais nossos. Nós que somos filhos e filhos, nós temos que seguir a santidade que Jeová quer. Não é nossos pais lá atrás, seguir os mesmos pecados dos pais lá atrás. A gente tem que hoje viver o hoje. A gente tem que viver o hoje. A santidade hoje. Não é seguir os pecados dos pais, das mães, né? Aleluia, lá atrás. Aleluia. O que ficou lá atrás é lá atrás. Como diz? O que ficou para trás é para trás. Agora é hoje. Eu tenho que viver hoje a minha vida. Como diz? Filhos e filhos têm que viver hoje. Né? Aleluia. Entendeu? E deixar enganar por suas próprias mentiras. Viu? Eles mesmo estão inventando a mentira. Eles mesmo estão criando a mentira. Né? Eles mesmo estão criando aquela mentira de que nós não vamos dar o dízimo de oferta, nós não vamos ir ao templo, nós não vamos ir no ministério, nós não vamos ouvir os profetas, nós não vamos ouvir o sacerdote, nós não ouviremos o pastor que está pregando lá na igreja. Então eles inventaram suas próprias mentiras e seguiram os seus próprios pensamentos. E a vida deles aqui foi castigo também. Quem abandona Jeová, quem abandona Jesus, quem abandona o Espírito Santo, quem abandona a igreja, quem abandona os dízimos de oferta, quem abandona o pastor, é castigado. Aleluia. Castigado pesado ainda. Aleluia. Que Jeová tira tudo de vocês. Tira tudo. Ele tira as coisas materiais, espirituais, carnais, tira tudo de vocês. Vocês viram, pessoa é nada, ninguém. Vocês viram, é um zero ninguém. Nada, 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 nada. Sabe o que é nada? Zero. Suas vidas ficam zeradas, tem nada. Aleluia. Aí a única saída é inferno e lago de fogo. Aleluia. Não quer arrepender? Tem que arrepender. Entendeu? Eu vou repetir novamente o versículo 4 para nós encerrar. Assim diz o Senhor Jeová: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor Jeová e não guardaram seus
estatuto, antes se deixar enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Isso que acontece com pessoas que não andam direito com a obra, não anda direito com a igreja, não anda direito com o pastor, não anda direito, aleluia, com a palavra, não anda direito com a igreja. Aí as coisas começam a dar errado, tudo errado, né? Aleluia. Então, é dessa forma que Jeová, deixa lá na clã lá, até me alegro. Mas aqui Jeová está trabalhando, está salvando, estou feliz. Estou feliz com essa mulher aí lá de Orizânia, né? Aleluia. Está no meu WhatsApp aí, né? Que pediu oração no WhatsApp. Aleluia. Que a revelação que eu falei foi tudo verdade, né? Aleluia. Como diz, é um cumprimento, né? Tudo que eu revelei foi verdade. Então, meus irmãos e irmãs, por isso que eu falo, a obra que é séria, a igreja que é séria, o ministério é sério, o tempo é sério e Jeová continua agindo e trabalhando fortemente. Aleluia. Agora nós vamos agradecer, madrugada tem mais. E amanhã também tem mais. Segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite. Segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite, tem culto aqui, tá? Que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Pontinal, Minas Gerais. Todos os dias tem culto aqui nessa sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem. Agora nós vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nesta noite de hoje. Abençoe somente meus inscritos. Abençoe essa minha irmã, meu irmão, minha amiga, minha amiga. Abençoe também os dizimistas e ofertantes dessa obra que eu te peço. Em teu nome, Jeová. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome da pomba branca, que é o teu Espírito Santo, que é fogo. Abençoe somente esses que estão ao lado daqui só. Amém e amém. Aleluia. Isso aí. A vitória é só para quem está ligado. Quem está ligado recebe a vitória aqui. Quem está ligado recebe a vitória. Mas quem está desligado não recebe nada.